Eu tenho uma palavra poderosa para dividir contigo hoje, uma interpretação da qual o Senhor Deus me concedeu agora nessa noite, né? Nessa noite não, acho que ontem à tarde, né? Eu comecei a meditar e Deus falou forte ao meu coração. Eu quero que você abra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 3, por gentileza. Gênesis capítulo 3. O título da mensagem, se você quiser anotar ele aí, é Mecanismo Satânico. Exatamente isso, mecanismo satânico. O diabo ele usa um certo mecanismo contra a gente e ele não mudou. Ele continua usando esse tipo de mecanismo. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque eu não queria que você fosse pego de surpresa quando o diabo vier atacar você, que você já entenda isso aqui. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos meditar? Diz assim no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E agora pode sublinhar isso na tua Bíblia. Ó. E esta disse à mulher. A primeira aparição do diabo na Bíblia Sagrada, se manifestando contra o ser humano, você vê que ele vem em forma de palavras. Ele vem, na verdade, usando sugestionamento. Satanás, ele vem trazendo até a Eva sutis palavras, podemos assim dizer. E quando o diabo for se manifestar na minha vida e na sua vida, ele também vai vir dessa forma, por meio de sugestão, por meio de sugestionamento. Ele vai tentar a mim, vai tentar você persuadir. Você fala em voz alta comigo, palavras na mente. Mais uma vez, palavras na mente? Exatamente. Então a primeira vez que ele se manifesta contra Adão e Eva, ele vem com palavras na mente, palavras sutis. E ele disse exatamente o seguinte, e esta é a serpente, né? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então você percebe agora que tem uma interrogação no final da frase da serpente, ó. Não comereis de toda a árvore do jardim? Então você vê aqui que ele está fazendo uma pergunta. Isso aqui nada mais é do que um quiz bíblico, ou um teste bíblico. Na verdade, a serpente ela quer provar o quanto a Eva conhecia da palavra de Deus. O quanto a Eva conhecia do que Deus tinha falado. E hoje não muda. O demônio também, antes de me atacar e antes de atacar você, ele tem que testar o nosso conhecimento. Ele tem que testar a mim e a você para saber quanto nós lemos na Bíblia Sagrada e quanto nós o conhecemos. Porque o diabo ele não vai conseguir fazer nada na minha vida e na sua vida se nós não falharmos com a Bíblia, se nós não falharmos com a palavra. Então é por isso que a primeira frase dele é uma pergunta e ele diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Para tudo aqui. Existe alguma vez na Bíblia Sagrada registrado que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Tem assim registrado? Não. Então ele está lançando aqui um sofisma. O que é um sofisma, pastor? Sofisma está registrado na Bíblia Sagrada em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Deixa marcadinho aqui rapidinho, que o diabo ele continua usando sofismas. Na verdade é uma falsa ideia, né? Eu falei a palavra sofisma, é um pouco mais difícil de entender, mas vamos falar a palavra mais fácil, né? É uma falsa ideia. É lançar uma ideia contrária à verdadeira. Isso é um sofisma. E a Bíblia fala assim, ó, 2 Coríntios 10, 4, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E aí diz assim agora, ó, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na revista atualizada, esse texto ele fica assim, o 4 e o 5, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que diz aí? Anulando, no caso, em nós. Anulando em nós o quê? Anulando o quê? Sofismas. Aí continua. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a Eva, como você viu, ela está sendo atacada por uma falsa ideia. O diabo está lançando uma falsa ideia para ela, fora da palavra de Deus, fora aquilo que Deus falou. E olha que Deus não tinha falado muita coisa com Adão e Eva. Ele só tinha dito que eles não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. E o diabo usou justamente esse texto. Só que ele está dizendo assim, ó, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, mas não foi isso que Deus falou.
Então ele está lançando uma falsa ideia. E o diabo vai fazer isso em relação à cura divina, em relação à prosperidade, em relação à libertação, a perdão, à santidade, ao céu. Então você vê que muitas pessoas hoje ainda, elas têm essa questão, elas não entendem que o diabo ele vai ficar lançando falsas ideias contra a Bíblia Sagrada na nossa mente. Mas pastor, por que ele faz isso? Daqui a pouco já você vai entender melhor por que o demônio fica soprando sugestionamentos na nossa cabeça. Ele fica sugestionando ideias contrárias à Bíblia Sagrada. Isso aí não é bem assim. Isso aí não é dessa forma. Não, nada a ver esse negócio. Nada a ver esse negócio de dízimo. Para que se batizar? Não, mas para que esse negócio agora? A Bíblia Sagrada foi escrita pelos homens. E aí vai, irmão. O demônio ele fica soprando coisas na minha cabeça, na sua cabeça, para saber até onde vai o nosso conhecimento. Para saber até onde vai a nossa interpretação que nós temos de Bíblia Sagrada. Mas daí voltando, você entendeu o que é um sofisma? Quem entendeu o que é um sofisma? Sofisma, ele é uma falsa ideia que é usada contra uma verdade. Então lançar uma verdade contrária. Quem fazia muito esse negócio de sofisma era antigamente, aí hoje ainda se usa, né? Você conhece melhor o sofisma, sabe como outra palavra? Você vê que você vai, é bem da nossa época hoje, fake news. Não é da nossa época isso? O que é um fake news? Uma falsa notícia que é falada em relação à verdadeira. Estou certo ou estou errado? Então, o diabo ele fica lançando fake news em cima da palavra de Deus. Ele fica lançando na tua cabeça coisas contrárias às que estão na Escritura Sagrada. Mas vamos lá. Voltando para Gênesis capítulo 3, onde nós estamos, para continuar lá. Aí diz assim, porque você viu que tudo que o diabo ele fala, tudo que o demônio fala, ele soa um questionamento. Ele soa, na verdade, ele dá uma palavra para você responder. E a Bíblia diz assim no versículo 2: e disse a mulher à serpente. Então o que aconteceu agora? Já está acontecendo agora aqui então a famosa batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? É você se contrapor àquilo que o demônio falou. Isso nada mais é do que batalha espiritual, porque agora você percebe que a Eva está respondendo aquilo que o diabo perguntou. Ela vai responder para Satanás. E pastor, é ruim conversar com o diabo? Eu acho que conversar com o diabo, Deus nunca permitiu com que a gente conversasse com Satanás, mas nós precisamos respondê-lo. Quem fez isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, não sei se você conhece a Bíblia Sagrada nesse ponto, mas diz que o diabo chegou a Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Leia comigo o versículo 4, e ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo também, para tentar fazer alguma coisa com Jesus, ele lançou uma falsa ideia, ele jogou para Jesus isso, e Jesus, o que ele faz? Jesus então ele responde. Jesus então ele está fazendo aqui ele está na verdade combatendo aquela falsa ideia. Então pastor, eu preciso responder sim. Toda vez que você tem um pensamento errado, pensamento de morte, um pensamento que você não vai dar certo, ou um pensamento até contrário à Bíblia Sagrada, recite em voz alta o que está escrito. Fale a Bíblia Sagrada. No caso, Jesus disse o que está escrito. A Eva falou o que Deus tinha dito. Quer dizer, mais ou menos, mas ela fala. Voltando já para Gênesis 3:2. Quem é que está entendendo agora o que é um combate espiritual? Um combate espiritual é quando o demônio fala na tua mente e você começa a responder ele. Isso você está combatendo um sofisma. Você está combatendo uma falsa ideia. O demônio está soprando sugestões na tua cabeça, ele está te sugestionando, e você é aquela pessoa que você está batendo de frente. Já aconteceu isso com o senhor, pastor? Ixi, várias vezes, mas muitas vezes mesmo. Pastor é a pessoa que não combate. Você vai entender agora o que vai acontecer. Versículo 2 ainda. E esta disse a mulher: do fruto da árvore do jardim comeremos. Então ela recita o que Deus tinha falado um pouco antes, aí em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. E tomou o Senhor Deus um homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... Aqui foi a primeira palavra que Deus se dirigiu diretamente ao homem, né? Uma ordem, e diz assim, ó: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas o que o diabo tinha dito para Eva lá? Não, Deus, não foi assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim. Você vê que é o contrário àquilo que Deus disse.
Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então isso aqui foi a palavra de Deus. E a Eva mais ou menos está recitando o que Deus falou, porque ela diz assim, ó, do fruto da árvore, das árvores comeremos livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, não li isso aqui na Bíblia. Não está registrado essa questão de estar no meio. Ela não sei, pode ser que geograficamente esteja no meio mesmo, mas isso aqui não está não está registrado na Bíblia. Diz assim, mas a árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Também Deus não disse que não podia tocar. Então você vê, essa questão do meio do jardim não encontro na Bíblia, e essa questão de não poder tocar também não encontro na Bíblia. Então a Eva, ela sabia a Bíblia Sagrada que nem a gente, os versículos mais ou menos. Vai dizer que não é assim que a gente recita a palavra de vez em quando. A gente recita os versículos mais ou menos como eles são. Então você vê que a Eva tem uma noção. A Eva tem uma noção e ela sabia, na verdade, que morreria. Só que eu te pergunto, alguma coisa já tinha morrido sobre a face da terra? Não. Então não existia nada sobre a face da terra que havia morrido. Então eles não sabiam o que era morrer. Eles só tinham a ordem de Deus que falava, né? A ordem de Deus falava que eles morreriam, mas eles não sabiam o que era morrer. O que é morrer? Nada morreu, não morreu nenhum animal, não morreu nenhuma planta, então eles não tinham essa noção do que seria então morrer. Mas tudo bem, ela disse, só que daí o diabo faz uma coisa interessante no versículo 4, né? Então a serpente disse à mulher, está notando que está prefigurando aqui um combate espiritual? Satanás fala, a Eva responde e agora o diabo fala novamente. Então aí é o que aconteceu. E ele diz assim, ó, e respondeu, e disse a mulher, certamente não morrereis. Isso aqui então, você percebe que foi a primeira afirmação mentirosa na Bíblia Sagrada que o diabo faz. Então vamos ler isso aqui como se não, a primeira mentira registrada que Satanás fala na Bíblia Sagrada. A primeira mentira que foi registrada. E ele bate de frente. Por que ele bate de frente? Porque ele faz isso. Quem lembra que quantas vezes Jesus teve que falar com o diabo no deserto para que o diabo fosse embora? Não foi 3 vezes? Então o diabo falava, Jesus rebatia. O diabo falava, Jesus rebatia. O diabo falava e Jesus rebatia. Então isso se chama guerra espiritual por quê? Abre em Efésios capítulo 6, versículo 16. Então o demônio ele não se dá por vencido. Satanás ele insiste. Ele vai insistindo comigo, ele vai insistindo com você. Ele vai tentando fazer com que aquela ideia ela comece a se impregnar na sua cabeça. Você sabe quando uma pessoa te fala qualquer coisa assim fora da palavra de Deus? É muito interessante isso, uma pessoa usada pelo diabo. Ela te fala alguma coisa, ela vai embora, mas aquele pensamento fica. Você já notou isso? Aquele negócio começa a querer consumir a tua mente. Você fica pensando naquilo que aquele empresário falou, ou que aquela pessoa falou da tua família, quem sabe um pai, uma mãe. Então, falaram uma besteira, foram usados pelo diabo, te falaram alguma coisa. E aí o que acontece? A pessoa vai embora, mas aquele pensamento começa a combater, você começa a conversar com aquela fala daquela pessoa. Quem já passou várias vezes por isso? Então a pessoa sai, a pessoa falou uma besteira, ela sai, mas aquilo ali fica remoendo na tua cabeça. Aquele negócio fica ali, sabe? Você começa a lutar com aquilo. Olha só o que diz em Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, olha o que a Bíblia fala aí, ó, todos os dardos inflamados do maligno. Então todas essas sugestões, essas palavras que o diabo lança contra mim, contra você, eles são dardos inflamados, é uma guerra. Ele quer inflamar tua mente, ele quer inflamar tua cabeça. Então quando a Eva falou, ele se contrapôs, no caso a Eva. Então por que ele fez isso? Eu até coloquei na minha Bíblia Sagrada aqui, ó. Ele está tentando inflamar minha mente. E eu quero que você fale essa frase em voz alta comigo. Porque o que consome a minha mente controla a minha vida. Mais uma vez, o que consome a minha mente controla a minha vida. Por exemplo, se você começar hoje a assistir só skatista, você começa a assistir o pessoal lá na pista de skate, você começa a escutar os skatistas falando em programa de televisão, e você começa a fazer isso 24 horas. Você escuta eles,
e daqui a pouco você assiste ele. Você vai tendo essa comunhão direto, diariamente. Quando uma pessoa for conversar com você, você vai falar do quê? Tá, aonde que vai te dar desejo de você ir? Para a pista de skate. Você vai começar a se conectar com quem? Isso é claro, e o diabo sabe disso. Então ele vai tentar insistir na minha mente, na sua mente, com aquilo que ele quer. Porque aquilo que começar a tomar a maior parte dos teus pensamentos, a maior parte de período, de tempo, né? Aquilo que mais tomar tempo na tua cabeça, vai controlar a tua vida. Ele vai acabar se tornando não só um pensamento, vai se tornar uma atitude. O diabo sabe disso. O diabo sabe, se eu começar a deixar aquilo que ele fala entrar na minha mente, aquilo ali vai se tornar em palavras, e as palavras se tornarão em atitudes. E muitas vezes nem palavras, é de atitude direto. O diabo sabe disso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7, vamos lá. Você sabe que, por que o diabo ele faz isso de ficar batendo de frente? Ele fica insistindo, porque ele sabe disso aqui, ó. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ou seja, a palavra imaginou vem de imagem, vem de quadro pintado. Então o que acontece? O demônio sabe que se ele conseguir fazer você ficar imaginando aquilo, se o diabo conseguir fazer você ficar pensando, tomando conta da tua cabeça, e aquilo ali se tornar um desenho na tua mente, assim vai ser, assim vai ser. Então por isso que as pessoas que se suicidam, o demônio tem que tomar primeiro a cabeça delas. Porque jamais uma pessoa vai pegar uma arma e se dar um tiro na cabeça. Uma pessoa jamais ela vai pegar uma corda e vai se enforcar. Uma pessoa jamais vai pegar um carro e vai jogar na frente de um caminhão. Não vai fazer um negócio desse, pô. Uma pessoa de sã consciência. Então o demônio começa a soprar na mente aqueles pensamentos, que não tem mais jeito, que é melhor ela tirar a sua própria vida. E a pessoa não consegue combater aquele pensamento. E o diabo então começa a fazer com que se torne uma imagem na cabeça da pessoa, o suicídio. E a pessoa se tira a própria vida. E qualquer outra coisa, a questão do abandonar a casa, o marido abandonar a esposa abandonar o marido. A pessoa de sã consciência não vai fazer isso. O demônio precisa primeiro trabalhar na mente da pessoa. A pessoa matar outra pessoa, por exemplo. Ninguém de sã consciência mata. O demônio primeiro vai trabalhando na cabeça da pessoa. Uma pessoa se entregar para uma doença. Apareceu a doença e a pessoa se entregou àquela doença. Isso é um bom período, o demônio sugestionando. Você já morreu, isso aí não tem mais jeito, isso é mais forte que você, todo mundo morre com isso e não sei o que mais. Você sabe onde que eu vi bastante o diabo trabalhando na cabeça de todo mundo? Quem quer saber quando que o pastor Mike viu bastante isso? Pandemia. Nossa, irmão, essa tal de pandemia, irmão do céu. Quem lembra os noticiários? Você, só o quê? Morte e número de pessoas mortas. E o que acontecia? E até a espécie de roupa que as pessoas usavam. E aquele negócio, e vindo, e vindo. E tem gente que escutava mais a notícia do que a Bíblia. Se lascou. Porque a pessoa não consegue combater daí. Porque você só vai conseguir combater uma ideia com outra ideia. Você só vai conseguir combater um pensamento com outro pensamento. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 29:11, né? Eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. E ele diz, ó, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, para você ter um fim abençoado, você tem que pegar os pensamentos de Deus. Porque se você não tiver os pensamentos de Deus, você não vai ter um fim bom. Você não vai ter um fim. Porque o demônio sabe disso. Primeiro tem que fazer a cabeça da pessoa. Se o demônio conseguir fazer a cabeça da pessoa, fazer a pessoa imaginar algo fora da palavra de Deus, ele controla a vida da pessoa. Ele controla. Você quer ver um caso exemplar na Bíblia Sagrada fora Adão e Eva? Abre em Atos dos Apóstolos capítulo 5, o versículo 2. Atos 5, 2. Não, vamos ler o versículo 1. Eu quero ler com você o 3, mas eu vou ler o 1 para fazer nexo, fazer conexão com você aí, chegar até o versículo 3. Né? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, tá? E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Agora vem o que eu quero falar. E disse então o apóstolo Pedro, Ananias, olha só o que diz, ó. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Eu não vou falar sobre o que aconteceu, a história, mas o mecanismo do diabo.
para que o Ananias e a Safira, os dois, para que eles mentissem, Satanás precisou? Vou ler de novo, ó. Porque Satanás encheu teu coração para que mentisses. O diabo, antes de eu fazer qualquer coisa, ele precisa encher você. Se ele encher a tua cabeça disso, você tem, de vez em quando você tem que tomar cuidado, que começa a vir pensamentos de teoria da conspiração na tua cabeça, que estão conspirando contra você. E muitas vezes não tem nada, mas o diabo vai enchendo a tua cabeça. E você começa a ficar espiado com todo mundo. Todo mundo começa a ser teu inimigo, você fica meio louco. Parece até que você fumou um negócio. Não, sério, parece até que você usou alguma coisa. Porque diz que a pessoa que ela é drogada e quando ela não usa, ela fica pensando que está todo mundo perseguindo ela, não é verdade? Então tem gente assim. Não, estão fazendo uma maldade para mim. Não, estão fazendo um negócio. O diabo começa a encher você. Irmão, e aí te pergunto, e ainda que faça uma maldade para você, o teu Deus, ele não é maior que tudo isso? Então, mas aí você começa a ficar louco. Você tem que parar com isso. O diabo, para fazer você fazer qualquer besteira, ele precisa encher o teu coração. E ele está tentando fazer isso com a Eva. A Eva respondeu a palavra, na palavra, mais ou menos, né? Mas ela respondeu, ela tinha noção de alguma coisa. O diabo rebate. Você lembra o que Jesus fazia? Toda vez que o diabo falava, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Até que o demônio não aguentou, foi embora. Então Jesus venceu o diabo aonde? Onde é que Jesus venceu? Olha para o pastor Mike aqui. Na mente. Em nenhum momento Jesus perdeu para o demônio na mente. O demônio tentou entrar na mente de Jesus, Jesus não deixou. O Jesus não deixou o capeta entrar. Já na Ananias e Safira aconteceu isso. Bom, então olha só o mecanismo que o diabo usa com todo mundo que está aqui na igreja. Com as pessoas que estão lá fora. Então antes de você fazer qualquer coisa ruim na sua vida, fora da Bíblia, ele precisa fazer você imaginar isso. Ele precisa encher tua mente. Ele precisa fazer com que esse sofisma se torne para você uma verdade, né? Então ele diz para Eva, voltando lá para Gênesis, né? Que coisa, né? Gênesis 3, versículo 3. Então a serpente rebateu e disse, né? Certamente não morrereis. Então o que ele está falando aqui, ó? Ele está dizendo assim para Eva, nada a ver isso aí que você falou. Não é bem assim. Ou pior de tudo, o diabo quis dizer assim, ó, Deus está errado. Irmão, é isso que eu estou falando você. O que o demônio vai tentar fazer sempre comigo, com você? Ele vai tentar fazer com que a Bíblia Sagrada para você soe errada. Por exemplo, as pessoas têm uma luta para se batizar. As pessoas têm uma luta para frequentar a igreja, para escutar isso aqui, Bíblia. Elas preferem ficar na religião delas. Por exemplo, toda vez que alguém ia me convidar para ir para a igreja, eu dizia, sou católico. Não sei se você está compreendendo. Eu não queria escutar a Bíblia. Eu não queria escutar a pregação. Eu não queria escutar. Eu queria porque me colocaram na cabeça que era muito mais forte eu ter uma religião do que escutar a Bíblia. É um sofisma, irmão. É um sofisma, uma falsa ideia, uma ideia contrária. Aí alguém ia pregar para mim, eu era católico, mas alguém ia pregar para mim e disse, não, vem esse negócio de Bíblia, porque Bíblia foi escrita pelos homens. Irmão, foi uma luta para quebrar os meus pensamentos, irmão. Foi uma luta para mudar minha cabeça, irmão. Uma luta para mudar os meus pensamentos. Eu fui, como diz em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4 que eu li para você agora, porque diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Porque cada pensamentozinho que o demônio vai lançando na nossa cabeça é como se fossem tijolos um em cima e vai se tornando o quê? Quando você coloca um tijolo em cima do outro, o que acontece? Uma parede, uma fortaleza, um muro. E está cheio de gente que a cabeça da pessoa é um muro para a Bíblia. É um muro. A Bíblia Sagrada ela vai ter que quebrar esse muro para a pessoa praticar a Bíblia. Porque se esse muro não quebrar, a pessoa vai continuar dizendo, não, nasci católico, vou morrer católico. Não vem com esse negócio. A Bíblia foi escrita pelos homens. Nada a ver esse dízimo. Dízimo é só para tirar dinheiro, para pastor ladrão tirar dinheiro das pessoas. E vai, irmão. Para que batismo nas águas? Já fui batizado quando era criança. E vai, irmão. Vai. São fortalezas que ao longo dos anos foram erguidas na cabeça das pessoas, irmão. E a pessoa jura que aquilo ali é verdade. Então o diabo diz para Eva, nada a ver isso aí. Certamente você não vai morrer. Deus disse para você que você vai morrer? Você não vai morrer, mentira! É mentira de Deus. Deus é mentiroso, sou eu que sou o verdadeiro. Eu estou falando a verdade. Não vai pela palavra de Deus.
Não vai para essa palavrinha de Deus aí, essa palavra de Deus não tem nada a ver. Vai para a minha palavra, a palavra do diabo, a palavra da serpente. E eu estou te falando, Eva, Deus está errado e eu estou certo. Uma vez uma pessoa me disse bem assim, ó, nada a ver esse negócio de cura. Eu falei assim, como assim? A Bíblia diz, não me vem com esse negócio de Bíblia, eu não acredito. Esse negócio de cura não existe. Eu falei, mas aqui ó, na Bíblia Sagrada, ó, pelas feridas de Jesus já fomos sarados. Não vem com esse negócio. É luta, irmão. Como é que uma pessoa dessa vai ser curada? Como é que uma pessoa que está com uma fortaleza dessa na cabeça vai ser curada? A pessoa está com um baita de uma falsa ideia. Ela está com um pensamento. E ela tomou aquilo ali para a vida dela como verdade. É verdade para ela. Bom, aí ele disse então, voltando a Gênesis, certamente não morrereis. Aí o 5 é pesado. O 5 diz assim a Bíblia Sagrada, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos lá, olha só que coisa interessante. Quem que um dia tinha se levantado contra Deus, né, se levantado contra a própria palavra de Deus e tinha caído? Quem? O próprio Lúcifer, né? O próprio Satanás que está se levantando contra Eva em forma de palavras, ele está falando para Eva uma meia-verdade. Como assim uma meia-verdade? Porque na verdade ela vai acabar descobrindo o bem e o mal. Porque o bem eles já sabem. Tinha algum mal naquela época no Jardim do Éden? Tinha alguma coisa ruim? Alguém tinha morrido? Alguma coisa, uma desgraça? Tinha tido um acidente? Alguém tinha dado uma facada num outro? Alguém tinha até agora, sabe, se prostituído? Alguém tinha fofocado de alguém? Não tinha. Então eles já sabiam bem. O diabo queria que os olhos se abrissem para o mal. Quando você aceita o que o demônio está falando na tua mente, as coisas ruins vão começar a acontecer na sua vida. Porque para as coisas boas acontecerem, você vê na Bíblia Sagrada que é só ficar na palavra. Se eu ficar na palavra, o bem eu já tenho. Só que o diabo sabe, ele diz aqui, ó, porque no dia em que comerdes, eles se abrirão os vossos olhos, e atenção, hein, e sereis como Deus. Para tudo aqui, ó. Quem que tentou ser igual a Deus? Abre rapidinho Isaías 14, versículo 12. Vou te mostrar, rapidinho. Olha só Isaías 14, 12. Como caíste, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e estabelecerei o meu trono no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte. Versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens, vamos lá? Mais alto, e serei semelhante ao Altíssimo. O que a serpente está oferecendo para Eva? Você vai ser igual a Deus. Só que a gente já sabe o que aconteceu no versículo 13 com ele. Volta o versículo 13. Não, desculpa, o 12. Como caíste do céu. O demônio quer que a gente caia igual ele. O princípio do demônio é que a gente fique igual a ele, um demônio. Como assim, pastor Michael, um demônio? Um demônio é um ser que conhece a palavra, se levantou contra a palavra para cair. Então o demônio quer que eu fique igual a ele, um demônio. Ele quer que você conheça a Bíblia, se levante contra a Bíblia e caia que nem ele. É isso que ele quer. Você não entendeu isso ainda? Então hoje eu estou te explicando. Toda vez que vem um pensamento negativo na tua cabeça, toda vez que vem um sugestionamento contrário, o demônio está querendo que aquilo ali se torne uma ideia fixa, que aquilo ali se torne uma fortaleza na tua cabeça, que você pense que esse pensamento é verdadeiro, está fora da palavra, mas é verdadeiro, e que depois você venha consumar um ato que vai fazer você cair. E você não vai mais experimentar o bem, você experimentou o bem e agora vai experimentar o mal. Você vai experimentar o mal. E a gente não tem essa noção. A gente vai deixando os nossos pensamentos ficar na nossa cabeça para lá e para cá e vai brincando com isso. Você tem que começar a selecionar os teus pensamentos. O apóstolo Paulo disse bem assim em Filipenses 4, versículo 8. Esse aqui eu não preparei para você, mas está no meu coração. Pastor Michael, o senhor tem versículo um atrás do outro na cabeça, até versículo o senhor não prepara. Só para você ter ideia, hoje de manhã eu li 45 capítulos da Bíblia. Hoje de manhã, antes de vir para o culto, eu já li 45 capítulos hoje de manhã. Eu já estou no Salmo 37. Não, Salmo 37 não, Salmo 41. Eu estou no Salmo 41. Então, quero dizer para você assim que eu procuro permear minha mente com a palavra de Deus. Então, quando o demônio vem me atacar com pensamento, e meu irmão, eu estou, querendo ser parecido com Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito.
Mas tem gente que acordou de manhã, já foi para a internet, e a primeira coisa que você viu foi uma musiquinha americana com conotação de pornografia, com mulher dançando, pelada. Você viu qual que é a diferença da tua? Eu já li 45 capítulos da Bíblia hoje de manhã. Quando o diabo me atacar, quem vai vencer? Você vendo mulher pelada e assistindo musiquinha com um cunho pornográfico, ou eu que leio a Bíblia todo dia? Aí que tá, e você consegue entender quem se mantém em santidade e quem não se mantém. É diferente, irmão. Você que tem que começar a proteger a tua cabeça. Você tem que começar a proteger a tua mente. Aí você vai começar a experimentar o bem de Deus. Olha o que Paulo disse. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, justo, tudo que é puro, tudo que é de amável, tudo que é de boa fama, se há, você tem que fazer uma seleção, hein? Se, condicional. Você tem que condicionar a tua cabeça. Se há alguma virtude, algum poder, isso aí que você está pensando tem poder? Se há algum louvor, está glorificando a Deus? Lê para mim o finalzinho. Nisso, pensai. Então você vê que nós temos que selecionar os pensamentos. E aí então, voltando lá em Gênesis 3, o demônio está querendo fazer com que a Eva pense que nem ele pensou para que a Eva caia. Volta para lá. Aí diz o versículo 6 agora, vamos. Não, 5 de novo, né? Porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o bem ele já sabia. Coisa boa, irmão. Irmão, olha para o pastor aqui, ó. Imagina o jardim do Éden antes da queda. Tudo que nascia dava fruto. Eles podiam comer de qualquer coisa. Eles não tinham vergonha um do outro. Não existia pornografia. Não existia malícia. A verdade é essa. É tipo que nem duas criancinhas, quando você coloca duas criancinhas peladinhas perto uma da outra, né? Elas olham para uma para outra e dão risada, elas não sentem desejo sexual. Assim Adão e Eva viviam uma inocência, irmão. Uma inocência sem precedentes. Eles eram como se fossem dois bebês, crianças, só que com raciocínio de adulto. Raciocínio que eu digo assim, de conversa, de tratar de assuntos e tudo mais. Mas era um bebê. E o demônio quer quebrar isso. Ele quer quebrar a nossa inocência. Ele quer colocar malícia na gente. Ele quer colocar em mim e em você, sabe, essa coisa fedida, pecaminosa dele. Ele quer que você fique imundo igual a ele. Ele quer que você fique sujo. E Deus está lutando para você ficar limpo igual a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí diz assim a Bíblia Sagrada, versículo 6. E disse Eva, nada a ver. A palavra de Deus diz, não posso comer. Está assim? Eu vou ler de novo. Então Eva rebateu e disse, não é isso que Deus falou. Eu continuo firmada no que Deus disse. Deus disse, não comereis da árvore da ciência do bem e do mal. Está assim? Não, a Eva fez uma coisa que Jesus não fez. O quê? A Eva parou de rebater. Esse é o nosso perigo, meu e seu. Parar de rebater o que o demônio falou. Porque na hora que você para de rebater o que o diabo fala, fala comigo essa palavrinha, consentir. O que é consentir? É você aceitar. Você está consentindo, você está se moldando, você está aceitando. Então aquilo que o demônio falou, na segunda vez que ele bate na mesma tecla, não, certamente Deus está errado, não sei o quê, você não vai morrer, papapá. A Eva, ela faz o quê? Ela troca falar por consentir. Ela não abre mais a boca. Ela não fala mais. E aí o pastor Michael, um tempo atrás, eu preguei aqui na sede e vou falar sobre isso de novo. Lá na tentação de Jesus no deserto, a última palavra foi de quem? Na tentação do deserto, do diabo ou de Deus? Jesus. De Jesus, esse tanto estava escrito. E aí quem foi embora? O diabo. Aqui quem foi a última palavra? Do diabo e não da Eva. A Eva ficou quieta. O dia que você começar a ficar sem rebater aquele pensamento negativo na tua cabeça, você vai fazer o que o demônio quer. Porque primeiro o diabo ele precisa controlar a minha cabeça. Ele precisa controlar os meus pensamentos. Então eu até comentei, né? A Eva parou de combater o dardo inflamado. Ela combateu primeiro, levantou o escudo da fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir. Então a Eva recitou o que Deus tinha dito uma vez. Pá, ela pegou e apagou um dardo inflamado. Aí o diabo falou outro. Ela não levantou mais o escudo. Ela não se protegeu mais. E aquele dardo veio e inflamou a cabeça dela. Dominou a cabeça dela. Logo mais adiante, no versículo 13,
Quando Deus pergunta para Eva por que ela fez isso, e disse o Senhor para a mulher: por que você fez isso? Olha só o que ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Você escutou isso aqui agora? Ele disse exatamente, ela disse assim, ó: ele me enganou e eu comi, eu fui enganada. Ele falou uma coisa que estava fora da tua palavra e eu acabei aceitando, ele me enganou. Eu pensava que não ia acontecer isso comigo. Ele me enganou. Aí eu lembro de um texto na Bíblia Sagrada muito forte. Olha que forte isso, né? Abre agora, pessoal, em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Pastor, eu não gosto tanto de escutar pregação que nem o senhor está pregando muito tempo já para mim, pastor. Eu gosto mesmo de assistir coisa errada. Coisa errada eu fico umas 3 horas assistindo. Você vê como você está longe dos pensamentos de Deus. O correto seria quando eu acabasse essa pregação, você dizer assim: caramba, eu queria escutar mais umas 2 horas. Você tinha que ter prazer em escutar a palavra de Deus. Você tinha que ter prazer de se encher do que eu estou pregando hoje. Olha só o que diz 2 Coríntios 4:4 sobre essa questão da Eva parar de recitar a palavra para ficar olhando, consentindo. Nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, você sabe que é Satanás. Os quais o Deus desse século, olha o que ele faz: ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o demônio gosta de fazer a pessoa ficar cega. Eu vou te usar uma palavra agora. Você sabe que o pastor Mike já atendeu muito pastor que pecou, muito obreiro que pecou, pessoa que fazia a obra de Deus que pecou, que fez coisa errada, mas que conhecia muito a Bíblia. Você sabe que um pastor que peca, o pastor prega o dia inteiro, irmão. Era para pregar, pelo menos, né? Mas, enfim, o pastor ele tem contato com a Bíblia. Mas daí quando um pastor peca, e aí a gente descobre que o pastor pecou, ou ele mesmo vem confessar o pecado dele, que ele cometeu coisa errada, o que acontece? O pastor sempre, geralmente o pastor fala assim, ó: pastor, já me enganou, eu fui enfeitiçado. Sabe como é que aconteceu o pecado desse pastor? Foi devagar. Ele não disse assim, ó: ai, hoje eu vou pecar. Não. Nunca vai acontecer com nenhum de nós isso. Por mais que você conheça a Bíblia Sagrada, o demônio vai começar a lançar pequenos, sabe, não é dardo também, mas nessa questão aqui, ó, são como se fossem pequenos pedacinhos de pano, que ele vai colocando um pouquinho aqui e você não faz nada. Aí ele coloca mais um pouquinho aqui, aí daqui a pouco ele coloca mais um pedacinho aqui, e daqui a pouco ele coloca mais um pedacinho aqui. O que aconteceu com a tua visão? Pronto, você já é dele. Você vai pecar. O diabo, ele precisa primeiro cegar a tua mente. Ele precisa cegar o teu entendimento, para que não resplandeça mais a luz do evangelho para você. Quando ele consegue fazer isso, você peca. Você é uma pessoa que você falha. Você erra e erra feio. Eu queria contar um negócio pesado para você agora. Graças a Deus não foi aqui em Campo Grande, em lugar nenhum assim. Mas um dia teve um cara que pregava o evangelho. E não é folclore não, fiquei sabendo de fonte segura. Que ele pegou uma menina que pregava o evangelho. Que ele pregava o evangelho. Ele pegou uma menina e levou para o motel. E a menina chegou e disse assim pro pai, suposto pastor, né? Porque para mim um cara que faz isso não é pastor. Mas enfim, ele foi, né? Aí a moça disse assim: pastor, o que o senhor está fazendo? Pastor, o que o senhor está fazendo? Pegou e forçou ela a fazer coisa errada. E aí acontece, ele falou assim, ó: não fala mais esse nome, aqui não é mais o pastor. Olha o ponto que o cara chegou. Ele disse bem assim para essa moça: aqui não é mais o pastor. O cara está enfeitiçado, o cara está com capeta, o cara está com demônio no couro. O cara está, sabe, totalmente dominado. Pastor, mas como é que chega nesse ponto? Eu estou te falando, eu estou repetindo você. É sugestão. É sugestão, irmão. Ele vai sugestionando, ele vai lançando sofisma, ele vai colocando ideia contrária. Ele vai colocando ideia contrária, por exemplo, que o homem é marido de uma só mulher, como diz lá em Timóteo. Mas não, ele vai começar a colocar na tua cabeça. Ele pode, quem sabe, usar até a Bíblia Sagrada. Você lembra quando Jesus recitou a Bíblia e disse: mas também está escrito: ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus dará ordem aos seus anjos para que nunca tropece em pedra alguma. Você lembra o que o diabo usou? Ele usou a própria palavra para falar com Jesus. E Jesus disse: cala a boca, Satanás, nada a ver isso aí. E a Bíblia também diz: não tentarás o Senhor. Porque o diabo queria que Jesus se jogasse, sim, sobre uma palavra falsa. Ele estava usando uma distorção, um desentendimento da Bíblia. E aí as pessoas não vão percebendo essas coisas. Bom, ele vai cegando a pessoa. Aí voltando para Gênesis capítulo 3,
Pastor, eu pensei que isso não acontecia, que o senhor falou aí. Ixi, irmão, a gente não pode desdenhar a astúcia da serpente. Ele é astuto, irmão. Ele vem devagar, ele vem com sapatinho de algodão, ele vem com um pensamento. Se você está pensando que ele vai aparecer para você com chifre, com cara vermelha, com 7 olhos na testa, com o rabo e falando em voz alta, você está enganado, irmão. Ele vai vir com pensamentos. Pensamentos para se tornarem palavras e logo depois atitudes. E que depois você se lasque. Que depois você venha experimentar o mal. Porque o bem você só experimenta obedecendo a palavra. E aí, vocês estão muito quietos, irmão. Vocês estão pensando nos pensamentos aí, né? Que bom, né? Quem está pensando nos pensamentos? Vamos pensando nos pensamentos que a gente está pensando. Olha só o que diz o versículo 6, né? E diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, aí ela fez a besteira. Aí se torna a realidade, ó. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, eu até coloquei, o ato foi consumado, né? O ato do demônio que o diabo queria foi consumado. Olha para o pastor aqui, todo mundo, ó. Sem que nem ele não encostou no fruto, não tocou Adão, não tocou em Eva. O diabo tocou na Adão? O diabo tocou na Eva? O diabo encostou no fruto? O diabo arrancou o fruto? O diabo deu uma empurrada na Eva? Não. Você vê que o diabo consegue derrubar o ser humano sem encostar nele. O demônio consegue fazer você pecar sem ele participar fisicamente. Ele só usa o que diz lá em Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago 1, 13, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Você escutou? Você nunca vai ser tentado por Deus. Só quem tenta fazer você ir fora da palavra é o diabo. E como é que isso acontece? Atenção agora que você vai entender. Cada um. O que diz aqui cada um? Ou seja, o diabo não vai me tentar igual você. Já existe uma diferença entre as tentações dos homens e das mulheres. Porque o homem ele é diferente da mulher. E a mulher é diferente do homem. E aí, além dessa questão de diferença de sexo masculino e feminino, existe também a diferença de idade. E também existe a diferença de gosto. Existe a diferença de gosto. Tem coisa que eu gosto que você não gosta. Tem coisa que você gosta e eu não gosto. Existe a diferença de idade. Tem coisa que atrai a criança e não atrai o adolescente. Tem coisa que atrai o adolescente e não atrai o adulto. Tem coisa que atrai o adulto, mas não atrai o velho. E então a Bíblia Sagrada fala que a tentação ela vem numa individualidade. Por exemplo, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos lá. O Adão, ele gostava da árvore da ciência do bem e do mal? Não, ele nem estava lá. Mas quem estava todo dia rodeando a árvore da ciência do bem e do mal? A Eva. Mas vamos lá. O Adão não gostava da... Não é que não gostava. O Adão, para ele, a árvore da ciência do bem e do mal, beleza. Tá, né? Não era uma coisa que desejava tanto aos olhos dele. Mas na Eva, sim. A Eva dizia, caramba. Ela tinha aquele pensamento assim, né? Tipo, por que não pode comer? Agora o Adão gostava de quem? Da Eva. Então o diabo disse, como é que eu vou derrubar o Adão? Se o Adão o Adão não vai comer isso aqui. Isso aqui para o Adão é como se não fosse nada. O Adão nem vem aqui. Mas ele percebeu que a Eva, vira e mexe, ela sentava na frente da árvore. E ele percebeu que quando a Eva chegava, quem chegava logo depois? O Adão. Tinha o Adão atrás. Então olha só. O diabo usou a árvore para tentar a Eva e usou a Eva para tentar o Adão. Você já ouviu falar de efeito dominó, não? Quem já ouviu falar de efeito dominó? Você derruba esse dominó aqui para chegar naquele. Então o demônio usou um efeito dominó. Então cada um de nós é tentado diferente. O propósito do diabo era chegar no Adão, porque o Adão tinha um conhecimento maior, mas ele derrubou primeiro a Eva com a árvore da ciência do bem e do mal. E aí quando a gente começa a meditar nisso, a gente começa a dizer, caramba, então o diabo ele vai começar a perceber, ele vai ficar ligadinho naquilo que me atrai.
Então aquilo que atraiu você, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai te incitar. O que o diabo vai fazer, pessoal? Incitar. O que é incitar? Estimular, encorajar. Ele vai te encorajar. Você sabe que essa palavra está na Bíblia? Incitar, tá. Abre em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Tá tudo ok até agora aí, pessoal? Então, cuidado que o demônio vai incitar você. Quer ver? Ó. Então, Satanás se levantou contra Israel. Vamos comigo? Incitou Davi a numerar Israel. Mas por que Satanás começou a incitar o Davi a contar o número de Israel? Porque todas as vitórias que Deus está dando para o Davi vinha de quem? Só que o Davi começou a ser incitado a ele numerar o povo, porque ele estava pensando que as vitórias estavam vindo do exército dele. Aí o Joabe, que era o general, ele era perturbado. Não, esse Joabe era perturbado, mas Deus usou o Joabe. E de vez em quando tem pessoa que é perturbada, mas Deus usa. No versículo 2 diz assim, ó. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contar Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Quero saber como é que está o número. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura o rei, meu senhor, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Por que o senhor está querendo numerar o povo? Não precisa. Ele falou para o rei, né? Não precisa. Mas olha o que o rei fez, ó. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. Isso aqui é um perigo. Quando qualquer outra pessoa vier te dar uma palavra de Deus, venha tentar corrigir aquele pensamento errado teu e você não aceitar mais. Quando aquilo ali você enfiou na cabeça e aquilo ali já não sai mais. O Joabe tentou falar com ele, só que a palavra do rei prevaleceu. Então o diabo incitou ele, o diabo encorajou o rei Davi a fazer essa contagem, e a Bíblia diz que ele não adiantou falar com ele, ele foi lá e contou. E no versículo 7, eu não lembro, acho que é o versículo 7, diz que Deus feriu Israel, né? E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. E o diabo deve ter dado muita risada. O diabo ia ter dado muita risada, porque o povo começou a sofrer por causa daquilo. Porque o diabo incitou e o mal começou a aparecer. Porque o rei já não aceitava mais outra palavra. Quem já conheceu alguém que você disse assim: nossa, essa pessoa enfiou esse negócio na cabeça agora? Que coisa ruim. É perigoso quando uma pessoa enfia na cabeça que vai matar outra. Ou que vai se matar. Ou que vai sair de casa. Ou que vai sair do ministério. Qualquer coisa, mas o diabo colocou na cabeça, é bravo. João capítulo 13, estou quase acabando, tá, pessoal? Ninguém mais segura. Irmão, se o diabo fez da cabeça da pessoa, ele controlou a mente dela, os pensamentos dela foram tomados, acabou, irmão. O diabo ele vai controlar a pessoa, vai se tornar uma rédea. Vai ser uma rédea que ele vai segurar na cabeça da pessoa ali. Olha, João 13, versículo 2. 13, 2, E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse. Olha isso. A Bíblia diz que o diabo já havia posto no coração de Judas. Aí lá no versículo 21 fala assim a Bíblia Sagrada, 21. E tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou dizendo: na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Então o demônio já tinha colocado aquilo no coração do Judas, e o Judas estava ali, pessoal, com o demônio no coração. E já tinha sido colocado no coração dele que havia de trair Jesus. Tá. O que aconteceu? E você sabe que o diabo usou o dinheiro, né? Quem sabia disso, que o diabo usou o dinheiro para fazer o Judas trair, né? Trair não, trair Jesus, né? Por causa das 30 moedas de prata. Mas não vou entrar nesse mérito hoje. Mas o diabo tinha colocado no coração do Judas. Aí no versículo 27 me assusta um negócio. Porque no versículo 27 Jesus dá o bocado molhado, né? Porque ele disse pro João, né? Aquele a quem eu der um bocado molhado, esse que há de me trair. E olha só isso aqui, ó. E após o bocado molhado, entrou nele Satanás. Então, já havia o desejo de trair, o diabo já tinha colocado no coração dele a ideia de trair. Só que quando Jesus deu o bocado molhado, o diabo entrou nele, ativou aquela ideia, que já estava ali dentro.
E olha que diz assim, ó, e disse, pois, Jesus, escuta, o que fazes, faze-o depressa. Em nenhum momento Jesus ele diz assim, ó, não faz isso, Judas, pelo amor de Deus, Judas, isso é errado, Judas, você vai me trair, Judas. Não, Jesus viu que o demônio já estava dentro dele, já havia a ideia formada dentro dele, e Jesus disse, vai, pode fazer o que você tem que fazer. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus já não funciona mais. Quem falou com o Judas, faça o que tem que fazer, o que fazes, faz-o depressa. Ou tem uma tradução que diz, o que você tem que fazer, faz. Quem falou com ele? Você entendeu isso aqui que pesado? Quem falou com Caim aquele dia assim, Caim, olha que esse pensamento vai te dominar, por que você está com essa cara feia, Caim? Quem falou assim com Caim? Deus. Adiantou? Ele foi lá e matou o irmão dele. Você viu que quando a pessoa está com uma ideia formada na cabeça, não adianta mais ninguém falar? O Joabe tentou falar com o rei Davi, não adiantou. Jesus foi falar com Judas e Jesus sabia, já está com o capeta no couro, já está com a ideia formada. Deus foi falar com o Caim, não adiantou, ele foi lá e matou Abel. E Deus disse, olha, toma cuidado que só esse pecado jaz à porta. Eu acho que é Gênesis 4:4, não é? Gênesis 4:7, né? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, ó. Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E olha isso aqui. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Você sabe o que Deus falou pro Caim? Disse assim, ó, isso vai te controlar, cara. Você vai acabar cumprindo o desejo dessa ideia. Você vai acabar cumprindo o desejo. O que controla a tua mente, aliás, o que consome a tua mente, controla a tua vida. E não adiantou. Tem coisa que não adianta mais falar. Então, para finalizar tudo, o que eu preciso aprender de tudo isso? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim, sede sóbrios. Você tem que cuidar que você mistura muitas coisas. Você mistura a Bíblia, né? Eu vejo pessoa falando palavrão e o nome de Jesus ao mesmo tempo, né? Quem já conheceu pessoa assim, né? Fala uns palavrão e o sangue de Jesus tem poder. Tem muita gente, uma mistura. Irmão, você tem que ser mais sóbrio, né? Ou de Deus ou do capeta, irmão. Irmão, você tem que ser mais sóbrio, vigiar. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, irmão, você tem um adversário. Ele anda em derredor, bramando como leão, olha aí, ó, buscando a quem possa tragar. Quem que ele vai tragar? A pessoa que ele conseguir controlar a cabeça, irmão. Se ele conseguir controlar a tua cabeça, ele controla a tua vida. O demônio está tentando buscando alguém que ele possa devorar, que ele possa tragar. Mas para isso, ele precisa chegar e assustar a pessoa, que a pessoa venha se acuar. A mente da pessoa venha se fechar para as coisas de Deus. E o próximo versículo é mais forte ainda, hein? O qual resiste firmes na fé, recite o que você ouviu da Bíblia, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então atenção, hein? Todo mundo vai ser atacado. Todo mundo. Eu, você, não sei que nível, mas todos nós vamos ser atacados. Todos. Porque ele está procurando alguém que ele possa controlar. Ele está procurando alguém que ele possa devorar, que ele possa tomar conta. Ele está procurando alguém. Ele está buscando alguém que ele possa devorar. Então, mediante tudo isso aqui, você percebe uma coisa. Atenção que agora eu vou finalizar. Tanto Deus, olha para cá. Tanto Deus quanto o diabo, os dois usam palavras. Deus vai usar a palavra dele. O diabo vai usar a palavra dele. E aquela que você der ouvidos, aquela que você aceitar na tua cabeça, é ela que vai mandar na tua vida. Se você ficar com a palavra de Deus, Deus vai controlar você. Então eu descobri uma coisa, tanto Deus e o diabo estão disputando a nossa cabeça. A tua cabeça, ela é disputada por Deus. A Bíblia diz em Isaías 26, versículo 3, se eu não me engano, tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti e aquele que porque confia em ti. Se a tua mente, ela está firme em Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele vai conservar você em paz. Você vai ser abençoado. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em quem, pessoal? Em ti.
Agora, se a minha mente não está firmada em Deus, eu não vou ter paz. Eu vou ficar perturbado. A Bíblia Sagrada também diz em 3 de João, no versículo 2. 3 de João, versículo 2, diz assim a Bíblia Sagrada: amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, se a tua alma vai bem, se a tua cabeça ela vai bem, se o teu pensamento ele vai bem, na tua vida você vai prosperar em todas as coisas e vai ter saúde. Quem quer saúde, levanta a mão aí. E quem quer as coisas vão bem em todas as áreas. Então vigie. Vigie muito com aquilo que você pensa. Porque a semente do capeta começa na cabeça. A semente do demônio começa na nossa mente. Da mente passa para as palavras. Das palavras passam para atitudes. E depois você é condenado. E depois você sabe que o diabo é desgraçado. Ele faz você pensar naquilo, faz você fazer coisa errada, e depois ele vai embora. Ele vai embora. Ele não vai ficar contigo. Ele vai fazer você cair. Depois que você se levantou contra a Bíblia e você caiu, ele vai embora. Aí vem aquele peso. Quem já sentiu um dia pesado de ter feito ou falado alguma coisa? Porque o demônio foi embora. Ele fez você achar que era certo fazer isso, você fez. E depois que você fez, e aí ele foi embora e você se sentiu pesado. Nossa, eu não tinha que ter falado aquilo. Nossa, que eu fui fazer isso errado. Ele coloca o pensamento, mas na hora que você faz, ele tira o corpo fora. Sabe o que ele faz? Ele te incita, encoraja. Você fez, ele te acusa. Você escutou o que eu falei agora? Ele vai te incentivar, ele vai te incitar, ele vai te encorajar, ele vai te influenciar até você fazer. Você fez? Aí ele diz: mas você não podia fazer não. Ser pecador, você fez coisa errada, você não tem autoridade para me expulsar agora, não sei o quê. Então ele faz até você pecar. Pecou, ele te acusa, aí ele vira acusador. A Bíblia diz em Deuteronômio 11, versículo 26. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho você diante de vós a bênção e a maldição. Qual que é a bênção? A bênção é quando você ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Essa é a bênção. E a maldição, se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, atenção, para seguirdes outros deuses. Então não é só Deus que usa a voz, os outros deuses também. Então a bênção é você ouvir a Bíblia. A maldição é quando você começar a dar ouvido ao capeta. Por isso que eu digo para você, repito, eu acho muito longe vir na igreja só domingo a domingo. Irmão, eu não consigo. Quando eu era membro que nem você, eu frequentava a igreja quarta, sexta e domingo, era certo, que eram os cultos titulares do meu pastor, certo. E os cultos, e eram longos. O pastor Michael não faz culto longo durante a semana, é 1 hora e 5 minutos no máximo, com palavra, louvor, tudo, doação, tudo. Mas eu acho muito pouco, irmão. O capeta fala muito mais na tua cabeça e você escuta muito menos a Bíblia. Por isso que você vai perdendo a salvação eterna. Você vai perdendo a salvação eterna. Tem gente que vai se esfriando. Aí se você pula um domingo, por exemplo, já são quantas semanas sem vir à igreja escutar a palavra? Não, pastor, mas escuta a palavra em casa. Não escuta. Você coloca assim o teu celular, você apoia o teu celular assim numa mesa, você coloca o celular lá e vai fazer as coisas dentro de casa. E você escutar a Bíblia? E você escutar a pregação? Aí o gato vem e começa a enroscar nas tuas pernas. E você lá com o vídeo lá, escutando. Isso aí é escutar a Bíblia? Eu continuo ficando com aquilo que Jesus fazia. Jesus ia ao templo para ler a palavra. Jesus ia onde? Jesus ia ao templo. Jesus ia ao templo para ler a Bíblia e meditar e escutar. E Jesus ele ia fazer isso de costume, o costume dele. Toma muito cuidado. A tua cabeça ela é valiosa para o diabo e para Deus também. Eles estão disputando a nossa cabeça. Quem conseguir controlar ela, quem conseguir dominar ela, controla a sua vida. Espero que Deus controle a sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar agora em nome de Jesus. Irmãos, quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. E se tiver qualquer coisa na sua mente, hoje vai cair por terra. O que não é de Deus vai ser jogado por terra, em nome de Jesus Cristo. A vitória vai vir sobre a sua vida. Amém? Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus agora. Vamos orar. Isso, todo mundo fique em pé agora. Vamos ficar em pé para orar, pessoal. Vamos se render agora ao Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra.
Obrigado a Deus por essa mensagem. Obrigado a Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, ajuda essa mulher, ajuda esse homem. Essa pessoa que de vez em quando ainda vem um pensamento torto na cabeça, ainda vem um pensamento errado na mente. Essa pessoa que tem sido atacada pelas trevas, essa pessoa que tem sido atacada por Satanás. Vem pensamento negativo, vem pensamento ruim, pensamento de desistência, pensamento de morte, pensamento de enfermidade, pensamento de desgraça, pensamento de fracasso, pensamento de abandono, de desistência. Você tem que repreender agora isso, minha irmã. Você tem que repreender isso agora, meu irmão. É hora de você quebrar essa força satânica. Você tem que declarar: sai da minha mente, sai da minha cabeça. A minha cabeça ela é feita pela Bíblia. A minha cabeça ela é feita pela palavra. Sai agora com pensamento de desgraça, pensamento de derrota. Essa pessoa que já está imaginando a morte, essa pessoa que já está imaginando desempregada, está imaginando já a morte de um familiar, está imaginando já quem sabe até mesmo a morte de um filho, está imaginando que não vai conseguir, que não vai ser bem sucedido. Repreende isso agora, vai, repreende isso agora. Comece a imaginar o que a palavra de Deus fala. Ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Chegou o momento da bênção na sua vida. Chegou o momento, irmão. O que está na tua cabeça é o que vai ser na tua vida. Comece a imaginar agora a vitória. Comece a imaginar agora você crescendo. Comece a se imaginar que você está saudável. Imagine-se como a Bíblia diz que você é. Tem um louvor muito antigo que diz: eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou. Sim, Jesus, eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou. Co-herdeiro com Cristo, e eu sou mais que vencedor. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Sim, chegou a hora de você declarar agora: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declare isso em voz alta agora. Declare isso em nome de Jesus. Vamos, declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare agora nesse exato momento: 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Declare agora com a sua boca. Declare operando Deus, quem impedirá? Comece a se imaginar abençoado agora. Não deixa o demônio tomar conta dos teus pensamentos com pecado. Sai pensamento sujo, sai pensamento pecaminoso com mulher, com homem, de roubo, de coisa errada. Sai pensamento das trevas, sai pensamento do demônio, sai pensamento do diabo, sai coisa do diabo, sai coisa do demônio dessa vida. E fale para Deus: Deus, eu quero ser santo porque o Senhor é santo. Sim, pede para Ele: Jesus, eu quero pensamentos santificados. Eu quero os meus pensamentos totalmente santificados. Eu quero viver o que a Tua palavra diz que eu sou, Jesus. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus. Louve. Tudo aquilo que dizes. Tudo aquilo que dizes que sou. Aleluia. Há uma promessa sobre mim. Co-herdeiro. Co-herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais. Tu me fazes que vencedor. mais que vencedor. És. Levante a mão. És minha herança, meu dono. Minha herança. Minha herança, meu dono e Senhor. Há uma promessa sobre mim. Há uma promessa sobre mim. Coroado com glória. Coroado com glória. Todos os meus dias. Todos os meus estão dias em ti. Estão em ti. Mais uma vez, sou tudo aquilo que dizes que sou. Sou. Sim. Tudo aquilo que dizes que sou. Aleluia. Uma promessa sobre mim. Co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais. Tu me fazes mais que vencedor. que vencedor. Levante a voz. És minha herança, meu dono e Senhor. És minha herança. Minha herança, meu dono e Senhor. Minha esperança está em ti. Minha esperança está em ti. Coroado com glória. Coroado com glória. Todos os meus dias Todos os meus estão em ti. dias estão em ti. Levante as mãos e declare: vou além. Vou além. Sobrenatural. Sobrenatural. Mais que os meus sonhos. Mais que os meus sonhos. Eu conquistarei. Vou além. Vou além. Com o sobrenatural.
mais que os meus sonhos, eu conquistarei. Levante as mãos. Sou tudo aquilo que dizes que sou. Tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim. Há uma promessa sobre mim. Co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Tu me fazes mais que vencedor. Tu me fazes mais que vencedor. És a minha herança, o meu dono e Senhor. Minha herança, meu dono e Senhor. minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti. Coroado com glória. Coroado com glória. Todos os meus dias Todos os meus estão em Ti, dias Jesus. estão em Ti. Levante as mãos bem alto para o céu e declare: vou além. Vou além. Com sobrenatural. Com sobrenatural. Mais que os meus dias, Mais que os meus dias. eu conquistarei. Eu conquistarei. Eu vou além. Vou além. Com sobrenatural. Com sobrenatural. Mais que os meus dias, Mais que os meus dias. eu conquistarei. Eu conquistarei. Aleluia. Eu declaro: a sua mente está firmada em Deus. Ele vai conservar você em paz. Não deixe as coisas do demônio influenciarem você. Não deixe os pensamentos malignos, satânicos, diabólicos entrar na tua cabeça. Permanece firme. Permanece firme. Permanece firme. Inabalável. Como Jesus. Recite em voz alta o que está escrito. E eu profetizo: o demônio vai te deixar e os anjos vão vir e vão te servir. E você levanta a mão para o céu e diga comigo: Jesus, nós vamos frustrar todos os planos, as ideias, os pensamentos de Satanás para a minha vida. Os sonhos do diabo nunca se realizarão na minha vida. Eu vigio com a minha mente. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus. Glória! Amém?